Você se permite ser você mesmo? Convido você a ficar comigo nessa conversa. Oi meus amigos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Carla. Hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre ser quem você é. Você se permite ser quem você é? Você está se permitindo ser você mesmo? Você está mudando o seu jeito para agradar pessoas? Quando a gente se permite ser quem a gente é, quando a gente não se preocupa com a opinião dos outros, quando a gente luta para ser quem a gente vai abrindo uma porta da nossa mente, a gente vai abrindo nosso coração para a vida. Tem pessoas que nos roubam da gente mesmo. Elas botam como se fossem umas amarras, umas fechaduras, querem nos prender nos pensamentos, no nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nosso jeito de se vestir, nosso jeito de falar. E essas pessoas que querem nos moldar, querem fazer a gente como elas querem que a gente fosse, são pessoas totalmente que são infelizes, são pessoas que nem se reconhecem, nem sabem quem elas mesmas são, mas elas fazem questão de querer moldar a gente, querer moldar pessoas. Então hoje eu trouxe um pouquinho essa conversa aqui com vocês para que a gente pudesse refletir um pouquinho juntos. Você se permite ser você mesmo, você tem seus pensamentos, você luta pelos seus pensamentos, você luta pela sua vida, para ser quem você é, para trabalhar onde você quer, para estudar o que você quer, para se vestir como você quer, você é sua maior prioridade. No mundo que a gente vive hoje, eu vejo pessoas muito infelizes, pessoas que são moldadas como se fosse um boneco, elas são moldadas, elas são como uma marionete, elas têm que fazer o que o outro quer que elas façam, elas têm que pensar de acordo com o outro quer que elas pensam, e isso é uma coisa muito triste na nossa vida, porque tem pessoas que elas não abrem a mente delas para a vida, elas vivem como se elas tivessem que seguir aquela regra e como se elas tivessem que escravizar sua própria vida, sua personalidade, seu jeito de ser. Tem relacionamentos doentios onde o outro manipula a pessoa para que a pessoa seja como ele quer que a pessoa seja. Ele vai manipulando a pessoa, vai falando uma coisa daqui, vai falando outra coisa dali, e a pessoa vai se frustrando. Então, quando a gente começa a lidar com pessoas, a gente vai abrindo o nosso portão da nossa vida, da nossa casa, a gente vai percebendo que tem pessoas que a gente tem que ter uma certa distância, porque dependendo da pessoa, aquela pessoa muito perto da gente nos faz muito mal. São pessoas que têm totalmente pensamentos diferentes, são pessoas que pensam, que sentem diferente. E se eu falar para você que todos somos diferentes e que o que faz o legal da vida, meus amigos, é ser diferente, porque um vai completando o outro na vida. Não somos todos iguais, mas tem pessoas que elas fazem questão de ficar sempre criticando, ficar sempre te dizendo o que tu tem que fazer, ficar sempre te moldando, não deixa tu ser quem tu é, não deixa tu viver feliz como tu quer viver. Então, ser quem a gente é e lutar por quem a gente é uma luta com a gente mesmo todos os dias, porque quando a gente luta por nossa liberdade de pensamento, quando a gente luta pelo nosso jeito de se vestir, pelo nosso jeito de pensar, de falar, de ser, a gente está abrindo uma guerra com as pessoas, porque tem pessoas quando você vai fazendo tudo como a pessoa quer, que você faça tudo igual, que você fale o que ela quer escutar, que você haja como ela quer que você, as suas atitudes têm que ser como ela quer, você vai se tornando uma pessoa influenciada, você vai perdendo a sua identidade, você não sabe nem quem você é. Você está totalmente num relacionamento tóxico, totalmente num relacionamento onde a pessoa te molda, você está convivendo com pessoas numa sociedade onde as pessoas dizem para você o que você tem que fazer, como você tem que agir. E quando você vai percebendo, você está se transformando em escravo da sociedade, está se transformando em escravo das pessoas, as próprias pessoas que você mora junto, dos seus amigos, as pessoas os lugares que você frequenta. Então essa conversa eu trouxe aqui para fazer você pensar um pouquinho se você está se permitindo ser quem você é, se você está lutando para ser quem você é. Antigamente os pais determinavam que o filho ia estudar, qual é a faculdade que o filho ia fazer, qual é a profissão que o filho ia ter, qual é o relacionamento que o filho ia casar ou que a filha ia casar. Muito antigamente, lá atrás, os pais escolhiam os maridos das suas filhas.
Então a gente está numa época que a gente está com uma evolução muito grande na nossa vida, que a gente pode caminhar com as nossas pernas, que a gente pode pensar com a nossa cabeça, que a gente pode ter nossas atitudes por nós mesmos, mas mesmo assim, vivendo numa era onde a gente tem essa oportunidade tremenda, onde tem a mídia a nosso favor, tem pessoas ainda que estão presas dentro de uma concha, elas não conseguem se libertar, elas não conseguem ser felizes, elas não conseguem sair de dentro da sua casca, elas ficam presas naquele relacionamento que já não faz mais feliz, mas elas continuam ali, elas ficam presas naquelas situações que elas não se encontram mais, elas não sabem mais quem elas são. E quando a gente começa a ver nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, que tem pessoas que não nos agregam a nada, que tem pessoas que nos tiram da nossa missão, porque todos nós aqui na Terra temos uma missão de alguma coisa, a gente tem um dom para alguma coisa, a gente começa a perceber que aquela pessoa é tóxica, aquela pessoa é manipuladora. Quando ela começa a te criticar demais, quando ela começa a te coordenar demais, quando ela começa a perceber que ela tem domínio sobre ti. Então a gente tem que pensar que somos seres humanos e merecemos ser respeitados. Quando a gente começa muito num relacionamento, numa vida onde a gente começa a seguir regras, começa a ser como os outros querem que a gente seja, a gente se torna uma pessoa totalmente feliz. Totalmente infeliz. A gente não consegue sentir a felicidade, a gente não consegue sentir o prazer da vida. Por quê? Porque a gente está tentando agradar todo mundo. A gente está tentando fazer um ciclo para agradar pessoas. A gente tenta falar o que as pessoas querem ouvir, tenta ser como as pessoas querem que a gente seja, mas a gente mesmo, a gente não sabe o que é ser feliz, a gente não consegue entender o que é ser feliz, porque estamos como uma marionete sendo manipulado por certas pessoas. Então a gente tem que abrir nossa mente, a gente tem que pensar que Jesus, ele nos deu a vida e nos fez livres. Se Jesus nos fez livre, nos deu a liberdade de escolha, por que ainda tem pessoas que escolhem sofrer? Por que tem pessoas que estão vendo que o relacionamento não tá bom, a pessoa continua naquele relacionamento, seja com a pessoa que ela mora junto, seja com amizade, seja na própria família? Porque ser quem a gente é muito difícil. Lutar para ser quem a gente é mais difícil ainda. Quando a gente todos os dias acorda, todos os dias a gente pensa que a gente tem que lutar para ser quem a gente é, lutar para ser melhor, é muito difícil. Eu costumo dizer que a gente tem que competir com a gente mesmo. Porque às vezes competindo com a gente mesmo é difícil ser a gente. Imagina competir com os outros, competir com profissões, com pessoas, e vai virando uma bola de neve, a pessoa já não sabe mais nem para qual lugar vai, a pessoa não sabe mais nem o que está sentindo, ela já não sabe mais quem ela não tem mais nem identidade. Porque a gente tem que se valorizar, a gente tem que se amar, tem que se gostar. E para isso a gente precisa priorizar coisas na nossa vida. A gente tem que fazer coisas que a gente gosta de fazer, a gente tem que se dar o trabalho de tentar ser melhor, porque tem pessoas que não se dão esse trabalho, elas não tentam ser melhor a cada dia, elas não lutam para ser quem elas são. Então a gente vai se transformando em marionetes, vai se transformando naquilo que as pessoas querem que a gente seja. E quando a gente percebe, a gente está como se a gente estivesse num buraco onde a gente não conseguisse mais sair. E tem pessoas que ficam naquela situação, relacionamentos que não dão certo, casamentos que não dão certo, e a pessoa continua num relacionamento que não está dando certo, mas porque ela precisa continuar. O que os outros vão falar dela se divorciar, dela se separar? Ela continua numa profissão que ela não é feliz. Ah, mas a minha mãe queria que eu fosse isso, meu pai queria que eu fosse isso. Como é que eu vou fazer para sair dessa situação? Eu vou deixar a pessoa infeliz? A pessoa vai ficar frustrada comigo? A vida é feita de frustrações. A vida não é feita só de momentos bons, a vida é feita de momentos também que nos fazem pensar, momentos que são difíceis. Porque os momentos difíceis nos fazem pensar, nos fazem evoluir. Porque ser quem a gente é dá muito trabalho. Então quando a gente começa a ir por esse caminho, quando a gente começa a se valorizar mais, quando a gente começa a se priorizar mais, quando a gente começa a nos olhar para dentro da gente, perceber que a gente é um ser humano, que a gente é importante, que a gente merece ser feliz, a gente começa a avaliar melhor a vida. Quando a gente se torna pessoas fortes, decididas, batalhadoras, pessoas que enfrentam os problemas de frente, pessoas que dizem, olha, eu gosto disso aqui. Ah, mas tu tem que gostar daquilo ali. Não, mas eu gosto disso aqui. E eu vou gostar disso aqui porque é meu jeito, minha personalidade, eu sou assim. Porque no momento que tu começa a abrir mão das coisas que tu gosta, das coisas que tu pensa,
que tu fica muito lacrado em ti mesmo, que tu fica muito fechado em ti mesmo, que tu começa a querer ser como os outros querem que tu seja, tu vai se frustrando, tu vai se fazendo infeliz. Tu vai se transformando uma pessoa infeliz, uma pessoa amarga, uma pessoa que vive a vida dos outros, que vive pelos outros, que vive para fazer os outros felizes. E quando a gente começa a perceber que nem sempre as pessoas dão o que elas têm de melhor pra gente, que nem sempre as pessoas vão pensar na gente pra gente ser feliz, a gente começa a avaliar o outro como ele realmente é. Quando a gente começa a tirar a máscara das pessoas e olhar elas como elas são. E é muito fácil a gente fazer isso. A gente percebe num detalhe, no jeito de falar, no jeito de pensar. Porque temos que ter na nossa vida pessoas que nos agregam, pessoas que nos ajudam a ser quem a gente é. Não pessoas que nos colocam para baixo, pessoas que nos desanimam, nos criticam. Porque é muito fácil chegar e criticar o outro, mas ninguém quer estar no lugar do outro. Ninguém usa o sapato que o outro usou para chegar até ali. Tem pessoas que falam muito, mas não fazem nada. E quando falam, despejam seus lixos para magoar pessoas, despejam seus lixos mais internos, mais impuros, porque da vida não fizeram uma vida boa, não lutaram para ser quem são. E daí quando pega uma pessoa que ela luta para ser quem ela é, que ela é feliz de ser quem ela é quem ela quer ser, isso incomoda, porque tudo que é diferente incomoda. Porque às vezes aquilo que incomoda no outro pode ser aquilo que eu não consigo para mim. Então, quando a gente chega nesse nível de pensar que aquilo que incomoda no outro é o que eu queria para mim, a gente tem que começar a pensar na nossa vida. Porque todas as pessoas têm oportunidade de ser cada dia melhor, mas a gente tem que se dar o trabalho e a gente tem que se permitir ser quem a gente é. Porque tem pessoas que vivem uma vida toda moldadas, tentando agradar pessoas, tentando fazer o que as pessoas, falando o que as pessoas gostam de ouvir, fazendo o que as pessoas acham que é certo, mas elas se esquecem de ser felizes, elas se esquecem da própria vida. E se eu ficar relatando aqui casos, eu ficar relatando aqui exemplos, vou relatar muitas coisas. Então, quando a gente começa a perceber que merecemos ser felizes e que nós temos que ser nossa prioridade, e que cada um tem que lutar pela sua felicidade, a gente começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Porque enquanto estivermos fechados para a vida, fechados para as situações, aceitando menos, achando que merecemos menos, a gente é nosso próprio inimigo quando a gente se sabota, quando a gente acha que a gente não consegue tal coisa, quando a gente acha que a gente é inferior, quando a gente acha que a gente não é merecedor de tal felicidade, não é merecedor de tal coisa. A gente é nosso próprio inimigo, a gente nos sabota. E às vezes a gente não percebe isso quando a nossa vida vai andando para trás, porque a gente mesmo se automutila. A gente mesmo percebe que a gente está se sabotando. Então a gente tem que pensar que somos merecedores daquilo que está acontecendo. Quando uma coisa boa acontece na nossa vida, a gente tem que pensar que somos merecedores dessa coisa boa que está acontecendo na nossa vida, que merecemos ser felizes, que temos que ter gratidão. Quando a gente tem gratidão, a gente joga para o universo, agradece o que está acontecendo de bom com a gente para que a gente possa ter mais. Porque temos o direito de ser felizes, temos o direito de ter o melhor, de ter melhor para nós. Todos nós merecemos ser felizes, todos nós merecemos ter o melhor. Mas tem pessoas que acham que não merecem ter algo bom para a sua vida, acham que não merecem nada de bom e elas vão se sabotando, elas se automutilando. E assim elas vão vivendo a vida, se automutilando, se autossabotando, achando que não são merecedoras de ser felizes, achando que não são merecedoras de ter algo de bom na sua vida, que aconteça algo de grandioso na sua vida. E a gente tem que parar com esse pensamento pequeno de achar que não merecemos ser felizes, não merecemos as coisas boas que vão chegando na nossa vida. Não podemos nos sabotar, não podemos ser nosso pior inimigo. Então eu vou trazer aqui hoje um pensamento para vocês, vou ler um pensamento para vocês, para a gente terminar nossa conversa. Me permito ser quem sou, lutando por mim todos os dias, não desistindo de mim. Consigo ter amor próprio por mim, pensando comigo que eu consigo, que eu persisto e que eu mereço ser feliz. Esse é meu pensamento de hoje para vocês. Eu quero deixar esse refrão, repetir esse refrão da minha autoria. Todos nós devemos persistir, devemos insistir
e devemos perceber que merecemos ser felizes. Não podemos nos sabotar e ser nosso pior inimigo. Eu espero que essa minha conversa tenha ajudado você, assim como me ajudou hoje. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e assistido meu vídeo até o final. A todos que chegaram aqui, minha eterna gratidão. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.